Senhor, amém. Semana passada eu fui tão impactado pela palavra do Felipe que eu pensei assim, poxa, essa tinha que ser a última mensagem antes do retiro. O que eu vou falar antes do retiro, depois dessa mensagem do Felipe? E realmente fui muito tocado, e durante a mensagem do Felipe me veio muito forte ao coração um texto de Ezequiel 37 que a gente vai expor aqui hoje. Na verdade, irmãos, os 4 domingos de janeiro, especialmente, não sei quanto a vocês, mas cada palavra que foi ministrada preparou o nosso coração para esse momento que a gente está vivendo. A gente sente que a gente já está meio que vivendo no retiro muito antes de ele começar e de ele chegar, não é verdade? E a gente tem visto as reuniões de oração cheias, a gente tem visto o povo de Deus buscar ele de coração. A gente viu sexta-feira a vigília completamente cheia, gente buscando ao Senhor, querendo a presença dele. A gente tem visto esse mover na leitura da palavra, nesse movimento de oração da igreja, o povo de Deus dizendo para ele: Senhor, nós queremos mais de Ti, nós desejamos e necessitamos mais de Ti. E é exatamente esse o espírito, é nesse caminho que Deus quer que a gente viva, porque a verdade é que não existe, biblicamente, vida verdadeira sem relacionamento com Deus. A gente foi criado por Deus, planejado por Deus para viver um relacionamento com Ele, para ter uma vida espiritual plena e pujante. Então, diante da palavra de Deus, vida biológica meramente não é vida. A vida, ela existe quando ela é vivida à luz da presença de Deus. Uma vida à parte de Deus é sempre uma vida seca e morta, mesmo que aparente vida plena. Desde que o pecado entrou no mundo, muita coisa aqui leva a gente a morrer, muita coisa aqui atenta contra essa vida maravilhosa que Deus colocou no coração do homem. E o texto que a gente vai ler revela o momento em que Judá, que era o reino do sul, havia de tal forma deixado que muita coisa entulhasse a vida deles, muito pecado entrasse, que a idolatria entrasse, e certas coisas obscurecessem tanto a vida deles, que eles começaram a viver longe de Deus. E eles começaram a viver uma vida seca e morta, aparentemente viva, visivelmente povo escolhido de Deus, mas uma vida seca e morta. E isso acabou ocasionando no cativeiro babilônico. E foi nesse momento que Ezequiel profetiza, quando eles tinham sido levados. E Deus dá uma visão a Ezequiel muito rica, que revela o fato de que muitas vezes a gente pode também se encontrar no mesmo estado de cegueira e de distanciamento de Deus que o povo estava vivendo naquele momento. Vamos ler Ezequiel 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor:
Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o Senhor, soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém, irmãos? Vejam que é uma visão desoladora, é uma visão de um vale cheio de ossos secos, um vale cheio de morte, revelando o estado da alma do povo de Judá, revelando o estado espiritual em que o povo de Deus estava vivendo. Veja bem, o reino do norte, Israel, já tinha sido levado décadas antes como escravo para a Síria, e agora o povo de Deus se resumia a Judá, aos judeus. E esse povo também estava vivendo de tal forma em infidelidade que ele já estava experimentando o cativeiro. Mas a atitude de Deus não é a atitude de alguém que quer revelar o estado deplorável daqueles que pecam e falham, simplesmente para expor a eles a vergonha. Deus revela isso para mostrar que Ele é um pai preocupado com seus filhos, que Ele é um Deus zeloso, que Ele não quer apenas revelar qual o problema, Ele quer também apontar a solução. Esse é o nosso Deus. E naquele momento, Judá então estava enfrentando um terrível colapso. Primeiro, um colapso político, porque nesse momento que Ezequiel profetiza, nem todo o povo havia sido levado, mas a corte toda já estava na Babilônia, já havia sido levada cativa. Um colapso físico, Jerusalém e o templo haviam sido destruídos. Um colapso moral, Judá estava humilhada diante dos demais povos da terra. O colapso que antes era só um colapso aos olhos de Deus, espiritual, agora era um colapso físico, concreto, visível. A humilhação deles veio à tona, a vergonha deles veio à tona. E aí, gente, parece que isso é uma realidade muito remota, porque a gente está falando de um texto escrito 2.600 anos atrás. Mas será que isso é tão distante da gente? A verdade é que as experiências que Deus dá ao povo dele, são as experiências que Ele dá a nós como povo, também a nós individualmente. O estado de Judá aqui é um estado que eu e você podemos nos encontrar. Judá era o povo de Deus escolhido, separado. O Senhor amava Judá, o Senhor tinha um relacionamento com ele. Mas por algum motivo ele havia se tornado um vale de ossos secos. Ele havia perdido a vitalidade espiritual. Ele havia perdido o amor pelas coisas de Deus. Ele havia perdido o senso de fidelidade às coisas de Deus. E a gente pode enfrentar colapsos por falta de zelo. A gente pode estar vivendo frio na fé porque a gente não tem sido zeloso em buscar a presença de Deus, como o Felipe falou na semana passada. A gente pode estar vivendo, por exemplo, um colapso financeiro porque a gente foi irresponsável no modo como a gente geriu nossos recursos. A gente pode estar enfrentando depressão porque a gente foi alvo da maldade de outros, mas também porque a gente não foi responsável em certas escolhas que a gente fez, em certos princípios que a gente abandonou. Então a gente precisa discernir qual é a razão de a gente hoje possivelmente estar vivendo num vale de ossos secos. E pode ser que haja pessoas aqui hoje vivendo um verdadeiro vale de ossos secos. E essa palavra não é só para esses, essa palavra é para todos nós, a gente vai ver por quê.
Ele pergunta: filho do homem, ou seja, alguém sem capacidade, alguém de poder limitado, alguém que é impotente diante de problemas mais sérios. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? É a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje. É possível você viver um novo momento na sua relação com Deus? É possível você viver uma vida muito mais cheia da presença do Espírito, cheia da sabedoria da palavra de Deus? É possível você viver a intimidade plena do Senhor? Qual é a resposta que você dá para Deus hoje? Se a gente é o povo de Deus, a gente tem que crer nisso. O Deus em quem você crê pode operar um milagre na sua vida hoje. O Deus em quem crê, se você entrou aqui enfermo, Ele pode fazer você sair daqui hoje curado. O Deus em quem nós cremos, se você entrou aqui triste, Ele pode fazer você sair daqui transbordando da alegria do Espírito. Amém, irmãos? Nós cremos assim. Algumas lições que esse texto traz para nós, ou seja, são lições que mostram como Deus apontou uma direção para o povo experimentar aquilo que Ele quer que a gente, como povo dele, experimente. A primeira lição é que, sem consciência da nossa própria realidade, ninguém busca uma vida no Espírito. A primeira coisa importante e gritante aqui nesse texto é a imagem que Deus cria na visão que Ele dá a Ezequiel. A imagem de um vale de ossos secos. Podia haver uma imagem mais pedagógica, uma imagem mais clara do estado em que o povo estava vivendo. Sabe por que Deus usava profetas e dava visão a profetas como essa? Porque a gente muitas vezes não tem consciência da gravidade do que a gente está vivendo. E Deus às vezes tem que desenhar, tem que usar pessoas para nos confrontar, tem que usar figuras, imagens, parábolas, coisas que vão expor de algum modo o nosso estado. Parece tão óbvio e simples, não é? Mas o nosso coração orgulhoso muitas vezes fica cego para o real estado da nossa alma. Mas Deus nunca está cego. E Ele fala abertamente, interpreta a visão e diz para Ezequiel no verso 11: esses ossos são todos os israelitas. Esses ossos podem ser Jonatas. Esses ossos podem ser diversas pessoas que estão aqui hoje. Semana passada, Filipe citou o caso da igreja de Éfeso, que havia perdido seu primeiro amor. E Deus chama a atenção da igreja naquele momento. E qual é a orientação de Deus para aquela igreja? Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticavam no início. Por quê? Por que Deus sacode o povo e expõe a igreja de Éfeso ao estado em que ela estava vivendo espiritualmente? Ele diz a consequência de eles continuarem assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, tirarei a sua luz. Há uma consequência drástica e terrível em ficar vivendo um aparente cristianismo, uma aparente espiritualidade. Por isso é necessário que a gente seja sincero. Deus não espera de nenhum de nós perfeição, não espera que nenhum de nós seja 100% perfeito. O que Deus espera de mim e de você é que a gente rasgue o coração diante dEle, que a gente confesse o nosso atual estado, e se for o atual estado que Judá estava vivendo naquele momento, a gente fale para Ele: Senhor, eu sou um vale de ossos secos, eu preciso ser vivificado, Senhor. Como eu estou frio, como eu estou distante. As pessoas falam das experiências que elas estão tendo com Deus, eu fico pensando: meu Deus, eu não estou sentindo nada disso. Eu vejo pessoas sendo curadas, sendo transformadas. Eu vejo pessoas que viviam escravizadas por certos pecados, e eu continuo escravo dos mesmos pecados. O que está acontecendo? O Senhor quer que a gente fale isso para Ele, que a gente seja sincero e rasgue o coração, que a gente fale: Senhor, eu sou esse vale de ossos secos,
Essa é a primeira atitude necessária. A palavra de Deus é como um espelho que é colocado diante de nós, e o espelho, ele não revela para a gente só aquilo que a gente gosta, ele revela para a gente a verdade. Nossos defeitos ficam ali em evidência, e o Senhor quer que a gente tenha essa consciência, e a gente exponha, e a gente se deixe confrontar por Ele. Contudo, a simples constatação da nossa atual realidade não é suficiente. Não é tudo, é preciso haver confissão. Talvez Deus já esteja te incomodando há muito tempo com coisas que precisam mudar na sua vida. Talvez você esteja chegando essa semana e dizendo assim: Senhor, eu tenho que dar um basta em certas coisas que estão erradas na minha vida. Senhor, eu tenho que acertar certas coisas que estão tortas. Tem coisa que precisa de reparo, de restauração, de conserto. E você já consiga identificar na sua vida que áreas se tornaram vales de ossos secos. Agora, a gente tem uma boa notícia para você. Você pode sair daqui hoje vivificado pelo Espírito de Deus e curado e tratado nessas questões. Você quer viver uma vida cheia do Espírito? Você quer ser aperfeiçoado por Deus? Você quer que a sua vida antes do retiro passe por uma grande guinada? Paulo diz o seguinte: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nossa vida. A segunda lição é que apenas conhecer a profecia não garante, apenas conhecer a profecia não garante a experiência de uma vida no Espírito. Vejam que ele apresenta 4 elementos de vida no verso 6. Porém, vocês tendões, carne, pele e o meu espírito, e vocês terão vida. Mas, por alguma razão, talvez pedagógica da parte de Deus, essa vivificação acontece em 2 etapas. Na primeira etapa, aqueles ossos secos ganham tendões, carne e pele. Mas diz o verso 8, que não havia espírito neles. Havia aparência de vida, havia aspectos de vida, mas não havia a vida no Espírito. Irmãos, esse tipo de revelação deveria fazer a gente temer e tremer. A igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa, era uma igreja biblicamente madura, colocou à prova os nicolaítas, os hereges. Era uma igreja muito laboriosa, muito trabalhadora, muito organizada, e Deus fala: cuidado, porque se você não entender que se você tiver tudo isso, mas não estiver vivendo no primeiro amor, eu vou remover o candeeiro de vocês. A essência, como a gente ouviu na semana passada. E a gente deveria temer e tremer. Algumas semanas o pastor Marcão pregou em Mateus 7, não foi? Aquela passagem que Jesus fala assim: olha, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Tem gente que está vivendo com aparência de igreja, com aparência de crente, tem jeito de crente, fala igual a crente, conhece os louvores dos crentes, ora igual a crente, mas não tem buscado viver no Espírito. E o Senhor diz que nunca os conheci. E Marcão perguntou: Jesus te conhece?
Será que a gente pode dizer que Jesus conhece a gente, a nossa relação com Ele é uma relação real? Qual o objetivo de Jesus dar uma palavra tão dura, irmãos, para os seus discípulos? Trazer insegurança em relação à salvação? Não, mas nos alertar para o fato de que Deus não se engana com as aparências. Em um dado momento, Jesus observa uma figueira à beira do caminho, ele se aproxima dela e só encontra folhas. E ele diz assim: nunca mais dê frutos. E imediatamente aquela figueira seca. O que Jesus estava querendo mostrar com isso é que ele não admite que nós que fomos criados por ele, redimidos por ele, chamados a viver e a dar frutos, vivamos uma vida infrutífera. Não, ele não quer que a gente só tenha tendões, carne e pele. Ele quer que a gente tenha o Espírito também. Isso é fundamental. A gente não deve se conformar simplesmente com uma vida religiosa exemplar, de um assíduo à programação da igreja, dizimista, mas relacionamento com Deus é outra história, quando na verdade tudo que a gente faz tem que ser para o Senhor. A gente precisa clamar: Senhor, eu quero viver uma vida cheia do Espírito. Me perdoe quem já ouviu isso, eu contei essa história talvez umas 9 ou 10 vezes aqui, mas eu li comentário de Martin Lloyd-Jones sobre Êxodo capítulo 33, aquele momento em que eles estão ali no deserto, e o Lloyd-Jones fala assim: olha, nesse momento Moisés já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto o maná cair do céu, já tinha visto a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Moisés já era amigo de Deus, que falava com Deus face a face, como o homem fala com seu amigo. Mas numa oportunidade de diálogo com Deus, ele se volta para Deus e diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E a pergunta de Lloyd-Jones é a seguinte: por que é que Moisés, que viu coisas tão tremendas, que teve experiências tão maravilhosas com Deus, não se conformou e queria mais da revelação de Deus e queria ver a glória de Deus? O que estava na cabeça de Moisés? E a explicação dele é porque Moisés desejava Deus. E a pergunta é: por que nós que temos a revelação de Jesus Cristo, que Moisés sonhou em conhecer, não desejamos Deus com a mesma intensidade que Moisés? Por que é que nós não estamos também clamando: Senhor, mostra-me tua glória, Senhor, me faz viver em intimidade contigo, Senhor, chega de ossos secos na minha vida, Senhor, eu quero viver na plenitude do teu Espírito. A lógica de Moisés não era do tipo: já vi o suficiente, já sou crente há 40 anos, já vi de tudo na igreja, já conheço a Bíblia de capa a capa, já fiz mestrado em teologia, já tenho muito mais experiência que a maior parte das pessoas aqui. Não era essa a lógica dele. A lógica dele é: eu quero mais de Deus. A lógica de Moisés era a lógica de alguém que sabe que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse era o Deus de Moisés, um Deus que ainda podia agir na sua vida, no seu coração. É esse Deus que era tudo para ele. Ele não queria as bênçãos de Deus, ele não queria ver coisas grandiosas, não, ele queria o próprio Deus, porque a única coisa que pode saciar o nosso coração é o próprio Deus e a presença dele na nossa vida. E o retiro é um tempo para a gente parar o nosso mundo e falar assim: Senhor, eu não estou indo para lá para me entreter, ou mesmo por causa da beleza das músicas, do ambiente, do convívio com as pessoas. Senhor, eu estou indo ao retiro por tua causa,
Eu quero estar lá no momento em que o Espírito soprar e vivificar o seu povo. Eu quero estar, seja no retiro, seja onde for, em que o Espírito vai soprar e vivificar o seu povo. E a gente não vai ser só pele, osso, carne e tendão, a gente vai viver uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Essa é a segunda lição. Terceira lição: não existe estabilidade verdadeira para aqueles que não foram vivificados pelo Espírito. Não existe estabilidade na vida para quem não foi vivificado pelo Espírito. Verso 12: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. A terra da promessa, sem o Deus da promessa, não tem valor nenhum. O que faz diferença não é o lugar. O que faz diferença aqui nesse lugar, essa noite, não é essa tenda, não é esse terreno, mas é a presença de Deus, de um Deus vivo e todo-poderoso. O que toca os nossos corações não é a beleza harmônica das músicas, nem mesmo a riqueza poética delas, mas é o Espírito Santo que tem soprado, que tem enchido nossos corações, que tem nos conduzido a conhecer a Deus cada vez mais intimamente. E infelizmente há cristãos hoje que estão muito mais preocupados com a terra de Deus do que com Deus da terra, com as bênçãos de Deus do que com Deus das bênçãos. Há cristãos hoje perseguindo estabilidade na vida fora de uma vida cheia do Espírito, acreditando que aquele concurso, que aquele salário vai me dar estabilidade, acreditando que um casamento estável tem a ver com estabilidade financeira, acreditando que a autoestima dos seus filhos vai ser maravilhosa quando eles receberem brinquedos caros, acreditando que a saúde física é que vai trazer para a gente uma vida longa, quando a verdade é que nenhuma dessas coisas, comprovadamente, é capaz de nos trazer estabilidade. Tudo isso pode ser bom, mas não é capaz de nos levar à condição que Deus nos criou para viver. O único poder capaz de nos fazer viver um relacionamento intenso com Deus é o poder do Espírito Santo. Nosso único alicerce seguro é uma vida cheia do Espírito Santo, pautada na palavra. A ordem que Deus coloca nesse texto é: porei o meu Espírito em vocês, vocês viverão e eu os estabelecerei na sua própria terra. A estabilidade vem depois. Primeiro vem o enchimento do Espírito. Você tem confiado nesse alicerce seguro para edificar a sua vida? Tem aprendido a viver na dependência do Espírito Santo? A palavra de Deus tem sido esse alicerce na sua vida? 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz o seguinte: todas as coisas são como a relva, todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? No final dessa mesma carta, Pedro diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder pelos séculos dos séculos. Amém. É Deus quem é a nossa garantia, é Ele quem nos estabiliza, é Ele que pode olhar para nós, para o nosso coração, e ver coisas secas e mortas aqui dentro, e soprar o fôlego da vida em nós, e nos fazer vivificados pelo Espírito dEle. É esse poder que a gente precisa buscar. Então, algumas aplicações. Primeira, ore para que o Senhor te dê plena consciência
do seu real estado diante de Deus. Por que orar? Eu já não sei? Não, muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente está meio que anestesiado. Muitas vezes a gente está meio que sonolento. E a gente precisa falar: Senhor, tem coisa na minha vida que precisa ser trabalhada, transformada? Me mostra. Eu quero saber o que está errado na minha vida. O que secou na minha alma. O que precisa ser vivificado no meu coração. A gente aprendeu a ser muito crítico na nossa cultura, não é? Mas pouco autocrítico. Nosso orgulho faz a gente resistir muito à autocrítica. A gente fica cego. E a Bíblia apresenta 3 armas poderosas contra essa cegueira pessoal. A primeira delas é a própria palavra, como eu disse, é esse espelho que revela não só aquilo que a gente tem de qualidade, mas nossas feiuras também. Você pode dizer que tem lido e meditado nas Escrituras, tem buscado nelas resposta para as questões da sua vida? Você tem feito isso de forma submissa? Não para se tornar apenas um conhecedor da palavra, mas alguém que fala: Senhor, eu quero ser operoso praticante. Eu quero ser alguém que vive, pratica aquilo que tem aprendido. Você tem buscado essa sabedoria do alto. A segunda arma contra essa nossa cegueira e o nosso orgulho que cega a gente para o nosso real estado é o Espírito. O Espírito, diz a palavra, que nos conduz a toda a verdade, não havendo necessidade nem mesmo que alguém venha nos ensinar, porque o próprio Espírito nos ensina antes. Quem tem buscado viver no Espírito tem sido confrontado por Ele constantemente. O Espírito Santo de Deus é esse professor sempre presente. Mais do que isso, Ele não só nos mostra a verdade, como Ele traz peso com o pecado e nos faz desejar o que é santo. E não só isso, nos faz praticar o que é santo. Então, é fundamental. E a comunidade também. A Bíblia apresenta a comunidade da fé. A gente está aqui hoje sendo confrontado pela palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente precisa disso. Senhor, eu estou aqui, não é para viver chafurdado em auto-engano, não. Eu estou aqui para conhecer a Tua verdade sobre mim. O que em mim precisa de mudança segundo a Tua perspectiva, que é perfeita. É o Senhor que eu estou servindo. Esses dias eu ouvi um pregador na internet, uma frase dele dizendo assim: o papel do pregador é o de fazer as suas ovelhas se sentirem mal com seus próprios pecados. Nada mais correto. O papel do profeta é esse, era fazer o povo: caramba, a gente é o vale de ossos secos, a gente não pode continuar assim, a gente precisa da vida que vem do Espírito. Amém, irmãos? Segunda aplicação: fique atento para o terrível risco de ser evangélico só no nome. Eu lembro que algum tempo atrás se falava muito sobre isso, né? Não, os crentes bíblicos são crentes mesmo, né? E era uma questão até de credibilidade. O cara é crente. E aí se falava assim: o catolicismo no Brasil, que alcança aí 75%, é um catolicismo nominal. Muita gente diz que é católico, mas não é na prática, não é? Na prática vive como se não tivesse religião. E infelizmente parece que esse espécie de nominalismo, ou seja, o evangelicalismo só de nome, está crescendo no Brasil. A gente vê pessoa com a vida toda torta, toda incoerente, vivendo de forma imoral. Mas fala para a família toda: eu sou crente lá da Igreja Oceânica. Gente, a gente precisa voltar a temer ao Senhor, porque um povo que teme ao Senhor não sai por aí de qualquer jeito falando que é cristão, não. Quem teme ao Senhor fala: olha, eu nem posso me dizer crente pela vida que eu estou vivendo. Deus não quer que a gente seja uma igreja nominal, 40% de evangélicos no Brasil. A igreja evangélica está crescendo assustadoramente. E uma igreja toda torta, toda incoerente. Não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente experimente um verdadeiro avivamento, que a gente entenda que não adianta ter
osso, pele, tendão e carne, precisa ter o espírito também. Não tem que ser necessário que alguém venha confrontar a gente por coisas tão óbvias, banais. Funk proibitão em casamento, gente. A gente testemunha certas coisas que a gente não consegue entender. Que negócio é esse? Alguém não está entendendo? Quem parou de ler a Bíblia em que momento? Quem parou de orar, parou de buscar as coisas de Deus? Despedidas de solteiro vergonhosas de jovens cristãs, membros de igrejas evangélicas. Uma série de coisas. Gente que a Bíblia não proíbe beber bebida alcoólica e vive se embriagando, dizendo que a Bíblia não proíbe, quando a Bíblia condena a embriaguez. Então a gente precisa aprender a contar nossos dias para alcançar coração sábio, entender que o fim está próximo. E a gente precisa se santificar e se preparar, porque o noivo espera encontrar uma noiva adornada e preparada para se encontrar com ele. Amém, irmãos? Cuidado com o nominalismo. Deus não se engana, de Deus não se zomba, não é? Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Jessé foi lá todo bobo apresentar os 7 filhões dele. Davi nem entrou na conta, Davi era o 8º filho. E Deus fala assim para Samuel: o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não quer saber assim, caramba, a igreja oceânica está lotada, olha quantos membros. Não, Ele quer saber como é que está o coração desse povo. Ele não quer nominalismo, Ele quer, ter um povo que me ama ali, tem um povo que está me buscando de coração, tem um povo que está confessando pecados, tem um povo que está orando, tem um povo que está lendo a Bíblia de forma submissa, tem um povo falando, eu estou todo errado, mas eu quero o Senhor na minha vida, eu não quero só as tuas bênçãos, eu quero o Senhor. Eu não me satisfaço com mais nada, eu quero ver a tua glória. Amém, irmãos? Cuidado. Terceira aplicação: coloque toda a sua esperança de uma vida abundante na busca de uma vida cheia do Espírito. A igreja de Éfeso tinha gente que estava tentando resolver problema emocional com vinho. Vamos beber vinho. E Paulo fala assim em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. E aí qual é a solução de verdade que ele apresenta para aquela igreja? Mas sejam cheios do Espírito. Igreja é uma ordem bíblica. Sejam cheios do Espírito. Como é que faz para ser cheio do Espírito? A gente sabe quais são os meios de graça, não tem atalho, são os meios que Deus criou para a gente viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida abundante. Não coloquem sua esperança em qualquer outra coisa que não seja uma vida cheia do Espírito. É nessa vida que está a nossa estabilidade, a nossa segurança. Nós fomos selados no Espírito para o dia da redenção, amém, irmãos? E é nesse Espírito que a gente deve viver. Você pode dizer que tem perseguido uma vida cheia do Espírito? Tem procurado perseguir isso cada vez mais? Com determinação? Você tem desejado mais do que tudo andar com Deus? Tem desejado viver o que é santo? Se sim, parabéns, você está gozando da verdadeira estabilidade espiritual. Independente do que tenha acontecido na sua vida, mesmo que você não seja próspero materialmente, mesmo que nem todo mundo goste de você, mesmo que você veja a vida passar sem que muitos de seus sonhos se realizem, saiba que se você tem buscado viver uma vida cheia do Espírito Santo, sua vida está firmada na rocha, e é essa estabilidade que a gente deve perseguir sempre, amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, ela expõe
nosso interior, ela revela para a gente que tem coisa na nossa vida que pode hoje representar ossos secos, morte. E a gente quer te pedir que nessa noite ninguém saia daqui sem que seja visitado pelo Teu Espírito, sem que seja tomado por uma firme resolução de viver daqui para frente uma guinada na sua vida espiritual. Que o Senhor derrame sobre a sua igreja sede pelo que é santo, desejo de viver uma vida que brilha como luz no meio das trevas. Senhor, que não seja necessário chegar na sexta-feira ou no sábado no retiro, não. Mesmo aqueles que não puderem estar com a gente ali por outras razões, visita cada um, Senhor. Vem sobre o Teu povo, age com liberdade, e vem nos converter cada vez mais a Ti, e vem nos fazer uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.